Você sabia que por trás das câmeras de quilos mortais existem alguns segredos bizarros e absurdos que muita gente não conhece? Pois bem, nesse vídeo vamos fuçar o lado oculto dessa famosa série que acompanha a jornada de pacientes em busca da perda de peso extrema. Se você está curioso para saber que segredos são esses, já capricha com seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Para começar, eu aposto que você não sabia que a carreira do Dr. Now não começou em quilos mortais, né? Bem, antes do programa que o consagrou, seu filho, Jonathan, criou um programa chamado A Mulher Mais Pesada do Mundo, que foi a porta de entrada para a fama mundial do médico. O programa focava na história de Renee Williams, uma mulher que enfrentava uma batalha épica contra a obesidade, pesando incríveis 400 quilos. Imagine só o peso emocional e físico que ela carregava. Após ser recusada por diversos médicos, mesmo suplicando por ajuda, Renee finalmente encontrou uma luz no fim do túnel com o Dr. Now. Dr. Now, movido por um desejo genuíno de ajudar, decidiu operar Renee, oferecendo uma chance real de prolongar sua vida. O acordo trouxe uma esperança palpável para a paciente, uma promessa de dias mais leves e possibilidades renovadas. No entanto, a felicidade de Renee não durou muito tempo. Apenas 12 dias após a cirurgia, seu coração não resistiu e ela acabou tendo uma trágica parada cardíaca. O sonho de uma vida nova foi interrompido, deixando para trás apenas a tristeza e a incerteza do que poderia ter sido. Dr. Now é aquele médico que a gente confia de olhos fechados, né? Mas olha só, até os melhores podem escorregar. Talvez você nem saiba quem é Michelle Parker, mas ela entrou com um processo em 2012 contra o Dr. Now e você nem sabe o porquê. Porque depois de uma cirurgia de redução do estômago, ela acabou ganhando um brinde desagradável, um tubo que foi esquecido dentro do corpo. E para piorar, esse tubo acabou furando o cólon dela depois de 2 anos. Imagina só o susto da Michelle. Além de perder parte do cólon, ela ainda teve que encarar uma baita depressão, quando descobriu que tinha carregado um tubo de quase 7 polegadas dentro dela por tanto tempo. Por fim, o processo acabou sendo abandonado por ela em 2013. Mas a história não termina aí. Em maio de 2017, o Dr. Now veio a público para esclarecer que o processo foi arquivado porque não foi ele quem esqueceu o tubo dentro dela. Menos mal, né? Nos bastidores do programa, uma cena que sempre dá o que falar é aquela do banho dos participantes. É tipo um momento de verdade, mostrando as batalhas diárias de quem enfrenta a obesidade até nas tarefas mais simples como se manter limpo. Só que tem um detalhe, e isso pode ser bem constrangedor. Imagina só, você aí, todo exposto, e sabe que milhões de pessoas vão ver isso na TV. É o tipo de situação que faz qualquer um querer se esconder embaixo do chuveiro. E depois, quando desligam as câmeras, não é como se os problemas sumissem. Muitos desses participantes ficam com vergonha até para sair de casa. Aí vem a pergunta que não quer calar. Será que precisa mesmo mostrar esses momentos tão íntimos? Tudo bem, é legal conscientizar o público sobre as dificuldades enfrentadas por quem luta contra a balança. Mas será que isso não passa dos limites? É de se pensar, né? É importante pensar no impacto disso na vida das pessoas. Talvez dê para abordar o assunto de uma forma mais sutil, sem expor tanto os participantes. Afinal, respeito e dignidade valem muito mais do que qualquer índice de audiência. Sabe aquela história da assassina de meia tonelada? Pois é um tipo de trama de filme de suspense, só que na vida real. Mayra Rosales ganhou esse apelido assustador quando estava na casa dos 500 quilos e foi acusada de um crime terrível, a morte de seu sobrinho. A coisa ficou ainda mais estranha quando descobriram que o menino não morreu do jeito que ela tinha confessado. Na verdade, ele foi espancado até a morte. E aí entra a reviravolta mais bizarra.
A irmã de Mayra, que era a mãe do garoto, aparece do nada e admite que foi ela quem fez isso com o próprio filho. Agora, imagine o drama. Mayra, lutando contra uma depressão absurda e sem rumo na vida, acabou assumindo a culpa pelo crime. Mas, depois do julgamento, ela decidiu dar um basta nessa loucura e correu atrás de uma nova vida. Foi aí que ela encontrou o Dr. Now, que a ajudou a perder uma quantidade absurda de peso, tipo mais de 360 quilos. Essa história é daquelas que parece coisa de filme, mas aconteceu de verdade. O que fica é essa lição. Por mais sombria que a situação pareça, sempre dá para virar o jogo. E a jornada de Mayra é a prova viva disso. O Dr. Now parece não ter um minuto de sossego, nem mesmo fora das câmeras. Em 2004, quando ainda nem existia o programa, ele se viu envolvido em um processo bastante sério. A mãe de uma paciente o acusou de negligência em relação à cirurgia de perda de peso de sua filha. Tina Shepard, a paciente em questão, veio a falecer 1 ano após o procedimento, devido a complicações como insuficiência hepática e envenenamento do sangue. Esses problemas são listados como riscos potenciais da cirurgia de redução do estômago, mas há outros fatores que podem contribuir para essa condição. No processo, o Dr. Now se defendeu afirmando que não tinha conhecimento da morte de Tina e que ela não compareceu às suas consultas de acompanhamento após a cirurgia. No entanto, a mãe da paciente afirmou que houve falhas nos preparativos para o procedimento e que isso contribuiu para o fim trágico da filha. A situação toda é bastante delicada, pois envolve questões éticas e de responsabilidade médica. Por um lado, há a necessidade de garantir que os pacientes recebam o melhor cuidado possível, com todos os preparativos adequados antes de uma cirurgia tão importante. Por outro lado, complicações e riscos não são descartados a esse tipo de procedimento, e é crucial que médicos e pacientes estejam cientes disso. O caso serve como um lembrete dos desafios enfrentados pelos profissionais da saúde e das consequências reais das decisões médicas. Apesar da obesidade ser frequentemente alvo de preconceito, sempre tem aquele que se sente atraído por pessoas grandes. É um fenômeno complexo e para alguns essa atração vai além do normal. Para se ter uma ideia, antes de aparecer no programa, Pauline Potter era ativa na venda de fotos e vídeos de fetiches para sites adultos. Era como se fosse um OnlyFans de pessoas obesas. Seu tamanho se tornou bem popular nesse nicho, onde muitas pessoas procuravam suas imagens para satisfazer seus desejos. E ela não foi a única nesse ramo. Jali Whitworth, que apareceu na segunda temporada do programa, também foi outra que vendia seus conteúdos antes de aparecer na TV. Ela menciona que fazia isso somente para ganhar dinheiro para sua cirurgia de perda de peso. Esses casos mostram uma realidade muitas vezes ignorada, o quanto a obesidade mórbida pode ser debilitante e restritiva. Quem se lembra de Susan Farmer? Para você que não lembra, ela apareceu na 3ª temporada do programa. E desde o colégio, Susan já carregava cerca de 272 quilos. Ao longo dos anos, ela também foi diagnosticada com neuropatia. A situação estava tão complicada que os médicos deram um alerta que se ela não mudasse os hábitos, poderia ficar sem poder se mexer direito. Daí veio o encontro com o Dr. Now. Ele bateu o martelo e Susan precisava dar um jeito de perder 75 quilos antes de pensar em fazer a cirurgia. E quando finalmente aconteceu a operação tão sonhada, foi só alegria, certo? Errado. Susan começou a ter dificuldades para andar e sentiu as pernas meio dormentes. A equipe médica ficou preocupada e pensaram que ela até poderia desenvolver uma paralisia de vez. Mas adivinha? Susan era dura na queda e com muita força de vontade, ela encarou a fisioterapia de frente. E não é que deu certo? Depois de alguns meses, lá estava ela de novo de pé e firme e forte. A história de Susan é daquelas que te faz acreditar que nada é impossível. Ela perdeu mais de 175 quilos e recuperou sua mobilidade. A paciente foi uma inspiração viva de determinação e superação. E a lição que fica é simples.
Com persistência e coragem, não tem desafio que a gente não possa encarar. Todo mundo sabe que toda cirurgia já vem com uma lista de perrengues, né? Mas e se eu te disser que a redução de estômago pode ser a mais perigosa? Olha só, essa cirurgia é considerada uma das mais arriscadas por aí. Os riscos são muitos: problema nos pulmões, respiração comprometida, coágulos sanguíneos, sangramentos sem fim e, pasmem, até o risco de morte. Agora imagina para quem sofre com obesidade mórbida. A coisa fica ainda mais séria, com direito a problemas cardíacos e até uma parada cardíaca. E aí que muitos médicos acabam fugindo dessa cirurgia, principalmente quando o paciente não chega ao peso ideal para o procedimento. Dá para entender o porquê, né? O risco é altíssimo. Mas com o Dr. Now o papo é diferente. Mesmo com todos esses riscos, ele não deixa de fazer o seu trabalho. Ele encara a cirurgia de frente e já mudou a vida de muita gente. Junto com o programa Quilos Mortais, eles estão virando a chave nesse assunto, trazendo a esperança para quem luta contra a obesidade mórbida. É incrível como alguns pacientes do programa Quilos Mortais às vezes querem fazer tudo do jeito deles, né? Cynthia Wells é um desses casos que deixam a gente de queijo caído. Depois de aparecer na 5ª temporada do programa, Cynthia deu uma de rebeldia total. Ela foi a uma visita pós-operatória com o Dr. Now e, do nada, resolveu que não ia mais aparecer nas outras sessões. Justificou dizendo que, além da cirurgia, Dr. Now e o programa não tinham nada de útil para oferecer a ela. É mole. A coisa ficou ainda mais surpreendente quando ela decidiu seguir sozinha com a perda de peso, assim como Penny Sager da 2ª temporada. Mas olha só a diferença. Cynthia conseguiu perder 60 quilos no ano seguinte. E o truque? Acredite se quiser, ela simplesmente cortou os alimentos fritos da dieta. Parece que às vezes as soluções mais simples são as que mais dão certo, né? O caso de Cynthia mostra que não tem uma fórmula mágica para todo mundo. Cada um tem que achar o seu jeito de chegar lá. E se isso significa fazer as coisas da sua maneira, por que não, né? O importante é alcançar os resultados desejados, seja seguindo o protocolo do Dr. Now ou traçando o próprio caminho. Mas e aí? Qual desses segredos você acha que foi o mais obscuro? Comenta aqui embaixo. Se você ficou até aqui, deixe um eu fiquei, que depois eu vou agradecer lá no seu comentário, fechou? E aqui do lado, vou deixar mais 2 vídeos aqui do canal sobre o programa para você. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.